Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos, e vamos dar sequência às nossas aulas preparatórias para o concurso da Transpetro. Hoje o assunto é drenagem de encostas, um tema fundamental dentro da engenharia geotécnica, porque a água é, sem dúvida, um dos principais fatores que afetam a estabilidade de taludes. Quando chove, a água penetra no solo e, dependendo do tipo de solo e da inclinação da encosta, ela pode aumentar o peso do solo, reduzir a resistência ao cisalhamento e gerar pressões internas que podem levar a escorregamentos ou deslizamentos, colocando em risco obras, estradas e até vidas. O principal objetivo da drenagem de encostas é controlar a água, tanto a superficial quanto a subterrânea, de forma que o solo mantenha sua estabilidade. A drenagem pode ser classificada em superficial e profunda. A drenagem superficial atua na superfície da encosta, interceptando e conduzindo a água da chuva antes que ela penetre no solo. Isso evita que o solo fique saturado e protege contra a erosão. Para isso, podem ser utilizados canais de escoamento, valas abertas, sarjetas e taludes revestidos com vegetação ou mantas de proteção, que retardam o escoamento da água e diminuem a erosão superficial. Já a drenagem profunda atua dentro do maciço da encosta, onde a água pode se acumular em camadas impermeáveis ou fendas, gerando pressões internas que comprometem a estabilidade. Entre as técnicas de drenagem profunda estão os drenos verticais, que consistem em tubos perfurados instalados no solo, e os drenos horizontais, que conduzem a água para fora da encosta. Também são utilizadas camadas de brita ou seixos, muitas vezes envoltas por geotêxteis, que funcionam como filtros, permitindo que a água passe, mas impedindo a movimentação de partículas do solo. Em encostas maiores ou com maior risco de saturação, podem ser construídas galerias drenantes, que são pequenas passagens que coletam a água interna e a conduzem para pontos seguros de saída. Um ponto muito importante no projeto da drenagem é o dimensionamento correto, que deve levar em consideração a quantidade de água que a encosta pode receber, a permeabilidade do solo, a topografia do terreno e a intensidade das chuvas. A inclinação dos drenos deve permitir que a água flua sem estagnar, evitando entupimentos ou acúmulo de água. Além disso, é fundamental prever proteção contra a erosão na saída da água, para que o escoamento não danifique outras áreas do terreno. A manutenção periódica do sistema também é essencial para garantir sua eficiência ao longo do tempo. Quando bem projetada e executada, a drenagem de encostas traz inúmeros benefícios. Reduz a pressão hidrostática dentro do solo, diminui o risco de deslizamentos e movimentos de massa, protege obras de infraestrutura, estradas e construções próximas e aumenta a segurança para pessoas e propriedades. Em suma, controlar a água em uma encosta é garantir que ela se mantenha estável e segura, prevenindo acidentes e danos econômicos. Agora vamos falar sobre contenção de encostas, que é um tema essencial em engenharia civil e geotécnica porque está diretamente relacionado à segurança de taludes naturais e artificiais. A contenção de encostas é o conjunto de técnicas e estruturas utilizadas para impedir ou reduzir movimentos de massa, deslizamentos e erosão, garantindo que o solo permaneça estável mesmo em situações de chuva intensa, alteração de topografia ou sobrecarga de construções. O objetivo da contenção é controlar a instabilidade do solo, evitando que ele se mova ou escorregue. Para isso, existem diferentes tipos de métodos e estruturas que podem ser classificados como contenção rígida, semi-rígida e flexível. Entre as contenções rígidas, as mais conhecidas são os muros de arrimo em concreto armado, que funcionam como barreiras físicas capazes de suportar o peso do solo e resistir à pressão exercida pela água e pelo próprio terreno. Os muros de concreto podem ser do tipo gravidade, que resistem ao peso próprio e ao do solo, ou do tipo contraforte, que possuem reforços adicionais para suportar maiores pressões. Já as contenções semirígidas incluem estruturas como gabiões e muros em alvenaria, que oferecem resistência e alguma flexibilidade, permitindo que pequenas deformações ocorram sem comprometer a estabilidade da encosta.
Os gabiões, que são caixas metálicas preenchidas com pedras, são bastante utilizados em encostas íngremes e margens de rios, porque permitem a drenagem da água e reduzem a pressão hidrostática, além de se integrarem bem ao ambiente natural. A contenção flexível envolve técnicas que utilizam materiais permeáveis ou vegetação para reforçar o solo, muitas vezes combinadas com redes ou geossintéticos. Entre essas técnicas estão as mantas vegetativas, as redes de contenção e as estacas cravadas no solo. Essas soluções são indicadas principalmente em áreas onde se busca minimizar o impacto ambiental e onde o risco de deslizamento não é tão crítico quanto em encostas urbanas ou de infraestrutura pesada. Um aspecto muito importante da contenção de encostas é que ela deve ser projetada considerando não apenas o tipo de solo, a topografia e a carga sobre o terreno, mas também a drenagem, porque a água acumulada é um dos principais fatores de instabilidade. Sistemas de drenagem integrados à contenção ajudam a reduzir a pressão interna e aumentam significativamente a eficácia das estruturas. Além disso, a manutenção das contenções é essencial para garantir sua durabilidade e eficiência, verificando possíveis fissuras, deslocamentos ou entupimentos nos drenos. Em resumo, a contenção de encostas é uma medida essencial de prevenção, que combina técnicas estruturais e geotécnicas para manter o solo estável, proteger obras e garantir a segurança de pessoas e propriedades. Sem uma contenção adequada, áreas inclinadas ficam vulneráveis a deslizamentos e erosão, com riscos elevados de acidentes e prejuízos econômicos. Agora, vamos falar sobre sondagens geotécnicas, que são fundamentais para qualquer obra que envolva construção em terrenos naturais ou taludes. As sondagens geotécnicas consistem em investigações realizadas no solo para conhecer suas características físicas, mecânicas e estruturais. Elas permitem entender o tipo de solo, sua resistência, a presença de camadas rochosas, o nível do lençol freático e outros fatores que influenciam diretamente a estabilidade e a segurança das obras. Sem essas informações, qualquer projeto de engenharia fica sujeito a riscos e imprevistos. Existem diferentes tipos de sondagens, dependendo do objetivo da investigação e das condições do terreno. Entre as mais comuns estão as sondagens à percussão, onde se utiliza um trado ou martelo para penetrar no solo e coletar amostras, e as sondagens rotativas, que perfuram o solo continuamente, permitindo análise de amostras indeformadas. Além disso, existem sondagens simples e sondagens de reconhecimento mais detalhado, que podem ser complementadas com ensaios in situ, como o SPT, que avalia a resistência do solo ao peneiramento, ou um ensaio de cone, que mede a resistência à penetração de forma contínua. O principal objetivo das sondagens é fornecer dados confiáveis para o projeto de fundações, contenções de encostas, drenagem e outras obras de engenharia. Com esses dados, é possível definir o tipo de fundação mais adequado, o dimensionamento de muros de arrimo, o posicionamento de drenos e a necessidade de reforços adicionais. Além disso, as sondagens ajudam a prever problemas, como áreas de solo mole, presença de lençol freático elevado ou camadas de argila expansiva, que podem comprometer a estabilidade do terreno se não forem identificadas previamente. Durante a execução das sondagens, é importante coletar amostras representativas e registrar todas as informações do terreno, incluindo profundidade, tipo de solo, presença de água e variações de resistência. Essas informações são analisadas em laboratório e integradas ao projeto de engenharia, garantindo que todas as decisões sejam baseadas em dados concretos. Em resumo, as sondagens geotécnicas são uma etapa essencial de qualquer obra, porque permitem conhecer o solo em profundidade, identificar riscos e planejar soluções seguras e eficientes. Sem uma investigação adequada, construções e contenções podem falhar, colocando em risco a segurança das pessoas e gerando prejuízos significativos. Agora, vamos falar sobre ensaios geotécnicos de campo,
que são procedimentos realizados diretamente no terreno com o objetivo de avaliar as propriedades físicas e mecânicas do solo sem precisar retirá-lo do local. Esses ensaios são fundamentais porque fornecem informações imediatas sobre o comportamento do solo sob carga, sua resistência, deformabilidade e permeabilidade, dados essenciais para o projeto de fundações, contenções e obras em geral. Entre os principais ensaios de campo, destacam-se o SPT, ou Standard Penetration Test, que consiste em medir a resistência do solo à penetração de um amostrador padrão por percussão. Esse ensaio permite avaliar a densidade de solos arenosos e a consistência de solos argilosos, além de fornecer parâmetros importantes para o dimensionamento de fundações. Outro ensaio muito utilizado é o de cone, conhecido como CPT, em que um cone é cravado continuamente no solo, registrando a resistência à penetração e fornecendo um perfil detalhado das camadas do terreno. Também existem ensaios de campo voltados para a determinação da permeabilidade do solo, como o ensaio de infiltração e o ensaio de bombeamento, que permitem avaliar a capacidade de escoamento da água no solo, um dado essencial para projetos de drenagem e contenção de encostas. Ensaios de carregamento de placas, por sua vez, avaliam a deformabilidade do solo ao aplicar cargas conhecidas na superfície, simulando o comportamento que ele terá sobre fundações ou estruturas pesadas. A grande vantagem dos ensaios geotécnicos de campo é que eles refletem as condições reais do terreno, incluindo variações de umidade, compactação e estratificação, que muitas vezes não podem ser reproduzidas em laboratório. Os resultados desses ensaios permitem aos engenheiros identificar áreas críticas, ajustar o projeto de fundações, definir técnicas de contenção adequadas e projetar sistemas de drenagem eficientes, garantindo segurança e eficiência nas obras. Em resumo, os ensaios geotécnicos de campo são essenciais para entender como o solo se comporta no local onde será realizada a obra, permitindo decisões técnicas precisas e evitando riscos de instabilidade, deslizamentos ou falhas estruturais. Sem esses ensaios, qualquer construção estaria sujeita a problemas graves e imprevistos, comprometendo tanto a segurança quanto a durabilidade das obras. Agora vamos falar sobre ensaios geotécnicos de laboratório, que são procedimentos realizados com amostras de solo retiradas do terreno para determinar suas propriedades físicas, químicas e mecânicas de forma detalhada e controlada. Diferentemente dos ensaios de campo, que avaliam o solo em seu estado natural, os ensaios de laboratório permitem reproduzir condições específicas e medir parâmetros que são essenciais para projetos de fundações, contenções, drenagens e outras obras de engenharia. O primeiro passo é a coleta adequada das amostras durante a sondagem, garantindo que elas não sofram alterações significativas de umidade, estrutura ou densidade. A qualidade da amostra é fundamental, pois qualquer alteração pode comprometer os resultados. Entre os ensaios mais importantes estão os ensaios de caracterização do solo, que permitem identificar o tipo de solo, sua granulometria, limites de consistência, densidade, plasticidade e teor de umidade. Esses dados ajudam a classificar o solo e entender como ele se comporta em diferentes condições de carga e saturação. Outro grupo de ensaios muito relevante são os ensaios de resistência e deformabilidade. Entre eles estão os ensaios de cisalhamento direto, de triaxial e de compressão simples, que permitem determinar a resistência ao corte do solo, o módulo de deformação e o comportamento sobre cargas diferentes. Esses parâmetros são essenciais para projetar fundações, muros de contenção e outras estruturas que dependem da estabilidade do terreno. Ensaios de permeabilidade também são realizados em laboratório, permitindo avaliar a capacidade do solo de conduzir água. Esse tipo de ensaio é fundamental para projetos de drenagem e contenção de encostas, pois ajuda a prever o comportamento do lençol freático e a necessidade de sistemas de drenagem internos.
Além disso, alguns ensaios complementares, como o de compressibilidade e adensamento, permitem prever a deformação do solo ao longo do tempo, o que é importante para obras que exigem estabilidade a longo prazo. A grande vantagem dos ensaios de laboratório é que eles fornecem dados precisos, permitindo que os engenheiros dimensionem com segurança fundações, contenções, drenagem e outras estruturas, antecipando possíveis problemas e garantindo a segurança da obra. Sem esses ensaios, qualquer projeto ficaria baseado em estimativas, aumentando o risco de instabilidade, recalques, deslizamentos e prejuízos econômicos. Em resumo, os ensaios geotécnicos de laboratório são fundamentais para compreender o comportamento do solo em detalhes, fornecendo informações essenciais para projetar obras seguras e eficientes. Eles complementam os ensaios de campo, permitindo que o engenheiro tenha uma visão completa das condições do terreno e possa tomar decisões técnicas precisas, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade das construções. Agora o assunto é instrumentação de solo, um tema fundamental na engenharia geotécnica, pois envolve o monitoramento e a medição das condições do solo em obras de engenharia, garantindo que a execução e a operação estejam dentro de padrões de segurança e estabilidade. A instrumentação de solo permite que engenheiros acompanhem o comportamento do terreno em tempo real ou em intervalos periódicos, detectando deformações, deslocamentos, pressões e variações de umidade, evitando problemas como deslizamentos, recalques excessivos ou falhas em fundações e contenções. A instrumentação de solo utiliza diferentes tipos de equipamentos e sensores para medir parâmetros essenciais. Entre os mais comuns estão os piezômetros, que medem a pressão da água dentro do solo, permitindo conhecer o nível do lençol freático e avaliar a eficiência de sistemas de drenagem. Também são utilizados inclinômetros, que registram deslocamentos ou rotações em taludes, monitorando deformações em profundidade e alertando sobre movimentos que podem indicar instabilidade. Extensômetros, por sua vez, são usados para medir a variação de comprimento ou deslocamento em perfis do solo ou em fundações profundas, fornecendo dados sobre assentamentos e compressão do terreno. Outro aspecto importante da instrumentação de solo é a medição da tensão e da pressão interna. Sensores de carga e células de pressão podem ser instalados em diferentes camadas do solo para registrar a distribuição de esforços, permitindo que os engenheiros identifiquem áreas críticas e ajustem o projeto ou as operações de contenção. Além disso, há sistemas de monitoramento de deformações em estruturas associadas ao solo, como muros de arrimo e estacas, integrando as informações do terreno e da obra. A instrumentação de solo é utilizada tanto em obras novas quanto em áreas já existentes que apresentam risco de instabilidade. Em projetos de contenção de encostas, barragens, aterros e fundações profundas, o monitoramento contínuo permite antecipar problemas e adotar medidas corretivas antes que ocorram falhas graves. A leitura e interpretação correta dos dados é tão importante quanto a instalação dos instrumentos, pois os resultados fornecem subsídios para decisões técnicas precisas e garantem a segurança da obra. Em resumo, a instrumentação de solo é uma ferramenta essencial da engenharia geotécnica, pois permite monitorar o comportamento do terreno em tempo real, detectar variações de pressão, deslocamentos e deformação, e garantir que obras complexas sejam executadas de forma segura e eficiente. Sem essa instrumentação, a engenharia ficaria limitada a previsões e cálculos teóricos, aumentando significativamente o risco de instabilidade e falhas estruturais, com consequências potencialmente graves para pessoas, construções e investimentos. Agora vamos finalizar nossa aula sobre temas essenciais para concurso da Transpetro, falando sobre instrumentação de estruturas de concreto e metálicas, um assunto crucial para garantir a segurança, a durabilidade e o desempenho de obras civis e industriais. A instrumentação de estruturas consiste na instalação de equipamentos e sensores que monitoram o comportamento da estrutura ao longo do tempo.
detectando deformações, tensões, vibrações, deslocamentos e outros parâmetros que podem indicar problemas ou necessidades de manutenção preventiva. Em estruturas de concreto, como pilares, vigas, lajes e fundações, a instrumentação permite acompanhar a evolução de deformações, fissuras e recalques. Sensores como extensômetros são utilizados para medir alongamentos e encurtamentos de elementos estruturais, enquanto medidores de fissuras registram a abertura de trincas em pontos críticos. Piezômetros podem ser instalados em fundações ou próximos a barragens e estruturas de contenção para monitorar a pressão da água no solo e na massa de concreto, garantindo que não ocorram falhas por excesso de pressão hidrostática. Além disso, tensômetros internos podem ser aplicados no concreto para medir tensões internas, possibilitando avaliar se a estrutura está suportando as cargas conforme o projeto. Em estruturas metálicas, como torres, pontes, galpões e estruturas industriais, a instrumentação é igualmente importante. Sensores de deformação, strain gauges, medem a tensão em vigas, colunas e conexões, permitindo identificar sobrecargas ou esforços concentrados que possam comprometer a estabilidade. Acompanhamento de deslocamentos e vibrações por meio de acelerômetros e transdutores de posição ajuda a avaliar o comportamento dinâmico da estrutura frente a ventos, máquinas em operação ou tráfego de veículos. Esses dados são essenciais para identificar fadiga do material, corrosão ou problemas nas juntas e conexões. A instrumentação de estruturas de concreto e metálicas é utilizada tanto em obras novas, para acompanhamento durante a construção, quanto em estruturas existentes, como parte de programas de manutenção e monitoramento. O monitoramento contínuo permite antecipar problemas e adotar ações corretivas antes que ocorram falhas graves, evitando acidentes e aumentando a vida útil da estrutura. A interpretação correta dos dados coletados é fundamental, pois orienta decisões técnicas sobre reforços, reparos ou alterações na utilização da obra. Em resumo, a instrumentação de estruturas de concreto e metálicas é uma ferramenta essencial da engenharia civil e estrutural. Ela possibilita conhecer em tempo real o comportamento das estruturas, detectar deformações, tensões e vibrações, prevenir falhas e garantir a segurança de obras complexas. Sem esse monitoramento, seria necessário confiar apenas em cálculos teóricos, aumentando significativamente o risco de acidentes, falhas estruturais e prejuízos econômicos. A instrumentação, portanto, é um aliado indispensável para a engenharia moderna e segura.